E aí, galera antenada, tudo beleza por aí? Eu sei que vocês não aguentam mais ouvir falar de política, mas segura a cadeira que o papo de hoje é sério e ao mesmo tempo inacreditável. Sabe aquela treta que tá rolando nos bastidores de Brasília, que parece coisa de filme, mas é a mais pura realidade? Pois é, vamos mergulhar fundo nela. Hoje a gente vai desvendar o que é a tal PEC da blindagem e essa proposta de anistia que tá fazendo o Brasil pegar fogo. Por que esse debate tá tão quente? Por que todo mundo tá falando disso? Este vídeo vai explicar de forma clara e neutra o que está acontecendo, para que você não caia em fake news e entenda de verdade o que está em jogo para o futuro do nosso país. Preparados? Então, vem comigo. Para entender a loucura que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2025. O Brasil, como sempre, estava naquele caldeirão político e social, com a economia dando uns soluços e a polarização a mil. Mas o que realmente chacoalhou o país foram as condenações de algumas figuras públicas de peso, incluindo um ex-presidente e vários de seus apoiadores, por envolvimento em tentativas de golpe. Sim, meus amigos, a justiça agiu e muita gente foi parar na cadeia ou respondeu por crimes graves, tudo relacionado àqueles eventos caóticos de 8 de janeiro de 2023. Esse cenário de condenações pesadas, com o judiciário mostrando os dentes, gerou uma reação política que, olha, vocês não vão acreditar. De repente, começaram a pipocar no Congresso Nacional várias propostas legislativas, que na prática visavam anistiar ou blindar políticos e outras personalidades de futuras punições. É como se, do dia para a noite, a galera lá em Brasília resolvesse dizer: opa, espera aí, a gente precisa de um escudo. Termos como PEC, anistia ampla, geral e irrestrita, e blindagem parlamentar, viraram o assunto do momento, deixando muita gente de cabelo em pé e sem entender nada. Mas calma, que a gente vai destrinchar tudo isso. Primeiro, vamos falar da famosa PEC da blindagem, que alguns mais críticos carinhosamente apelidaram de PEC da bandidagem. O nome oficial dela é PEC 3/2021. Qual era a proposta, meus queridos? Basicamente, ela queria criar uma exigência de autorização prévia do Congresso para que o Supremo Tribunal Federal pudesse processar parlamentares. E não era só para crimes leves, não. A parada incluía até crimes graves. Vocês conseguem imaginar o impacto disso? As críticas foram massivas e com razão, porque essa medida poderia, e muito, ampliar a impunidade e limitar a atuação da justiça, transformando o Congresso numa espécie de porto seguro para quem cometesse crimes. A situação real dessa PEC é que ela chegou a ser aprovada na Câmara dos Deputados, mas, felizmente, foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e para alívio de muitos, acabou arquivada. Ufa! Mas não pensem que a história termina aí, porque o fantasma da impunidade continua assombrando. Agora, vamos para outra bomba que está em discussão, a proposta de anistia. O que estaria sendo proposto, afinal? Simplesmente anistiar ou reduzir a pena para os condenados pelos atos golpistas ou por aqueles eventos lamentáveis relacionados ao 8 de janeiro de 2023. Isso mesmo que você ouviu. Depois de todo aquele furdunço, depois de condenações importantes, alguns partidos e líderes políticos estão pressionando para que essa discussão avance. Eles querem, de alguma forma, passar uma borracha nos crimes, principalmente após as condenações do ex-presidente e de seus aliados. Mas como era de se esperar, essa ideia não desceu redondo para todo mundo. Setores da sociedade, inclusive o nosso presidente Lula, que afirmou que não pautaria ou incentivaria mobilização contrária, estão resistindo bravamente. A importância desse tema é gigantesca, tanto para a sociedade quanto para a política. É um debate que mexe com os pilares da nossa democracia e da justiça. Anistiar ou não anistiar? Essa é a questão que divide o Brasil. Fica ligado que tem mais. E, falando em resistência, vocês não vão acreditar na mobilização que rolou. Em 21 de setembro de 2025, o Brasil viu manifestações massivas contra essas propostas de anistia e blindagem. A Avenida Paulista, em São Paulo, que já é palco de tantos momentos históricos, ficou lotada novamente, e não foi só lá. Outras capitais brasileiras também foram tomadas por gente indignada. Era uma multidão de pessoas de todas as idades, classes sociais, unidas por um único propósito: defender a democracia e a justiça. O mais legal é que até artistas históricos,
aqueles que a gente já conhece de outras lutas, se juntaram aos protestos. Eles estavam lá, com a cara e a coragem, mostrando que a arte também é política e tem um papel fundamental na construção de um país mais justo. As reportagens da época destacaram a diversidade dos protestos, com falas de líderes comunitários, ativistas, estudantes e a população em geral, todos com discursos fortes e condutas pacíficas, mas firmes. Era um recado claro para Brasília. A gente tá de olho e não vai aceitar calado, né? O povo nas ruas, sabe? Isso é a força da democracia pulsando de verdade. Mas a coisa não ficou só nas ruas, né? O debate pegou fogo também dentro do Congresso Nacional. E a gente conseguiu acesso a uns trechos de transcrição que, olha, são de arrepiar. A disputa de narrativas entre o deputado Zulco e o deputado Guilherme Boulos foi épica. Um verdadeiro embate de ideias, ou seriam acusações. Eles trocaram farpas sobre moral, sobre votação e até sobre a legitimidade de cada um. Era como assistir a um ringue de boxe, mas com palavras afiadas no lugar de socos. Para o deputado Zulco, por exemplo, a anistia era necessária para pacificar o país. Ele argumentava que era preciso virar a página, esquecer o passado e olhar para frente, em nome de uma suposta harmonia nacional. Na visão dele, anistiar os condenados traria um alívio às tensões políticas e sociais. Ele até mencionou que o país precisa cicatrizar as feridas e que a anistia seria um gesto de grandeza. Mas espera aí, será que esquecer crimes é o caminho para a paz? Essa é a grande questão que fica no ar, não é mesmo? Já o deputado Guilherme Boulos tinha uma visão completamente diferente e muito mais preocupante para a saúde da nossa democracia. Para ele, a anistia e a blindagem parlamentar não passavam de sinônimos de impunidade. Ele alertava que essas propostas representavam uma ameaça real à democracia, minando a confiança da população nas instituições e, principalmente, na justiça. Boulos argumentava que não se constrói um futuro sólido sobre a areia da impunidade e que a lei deve ser igual para todos, sem exceções. Ele bateu na tecla de que perdoar crimes graves seria abrir um precedente perigoso, incentivando novas transgressões e desrespeitando a vontade do povo que clama por justiça. É impressionante como dois lados podem interpretar a mesma proposta de anistia de maneiras tão opostas, não é? De um lado, a ideia de pacificação e de virar a página. Do outro, o medo da impunidade e da ameaça à democracia. A gente tem que ser imparcial aqui, mas é inegável que os argumentos do Boulos ressoam com a indignação popular. E falando em história, essa não é a primeira vez que o Brasil se vê diante de um debate sobre anistia. Quem não lembra da anistia de 1979? Aquela que tentou, de certa forma, apagar os crimes da ditadura militar. Os efeitos históricos daquela anistia ainda são sentidos hoje. A importância desse tipo de lei para a democracia é imensa, porque ela pode ser tanto um instrumento de reconciliação, quanto uma ferramenta para perpetuar a impunidade. Os riscos e desafios de usar a anistia como uma solução política são enormes. É uma linha tênue entre a pacificação e a perpetuação da injustiça. Não é uma decisão que se toma de uma hora para outra, sem pensar nas consequências. E é por isso que esse debate é tão crucial e tão quente. O que vocês acham disso, hein? Afinal, usar a anistia como solução política é um verdadeiro campo minado, não é? De um lado, a promessa de virar a página e buscar a união. Do outro, o perigo real de varrer a sujeira para debaixo do tapete e institucionalizar a impunidade. E é exatamente por isso que o debate atual sobre a proposta de anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 é tão intenso e polarizador. Não estamos falando de um simples projeto de lei, mas de uma decisão que pode moldar o futuro da nossa democracia por décadas. Olha só. A história nos mostra que a anistia de 1979, por exemplo, teve impactos profundos e complexos. Ela foi fundamental para a transição democrática, sim, mas também deixou feridas abertas ao não responsabilizar completamente os agentes da ditadura. E é essa lição que precisamos ter em mente agora. Será que anistiar quem atentou contra as instituições democráticas é realmente um caminho para a pacificação? Ou apenas uma forma de legitimar a violência política e a desinformação? É uma pergunta que não tem resposta fácil,
mas que precisa ser debatida com a máxima seriedade e transparência. Os riscos de usar a anistia de forma leviana são gigantescos. Imagina só. Se crimes graves contra o Estado Democrático de Direito são perdoados, qual a mensagem que estamos passando para a sociedade? Que a lei vale para uns, mas não para outros? Que a impunidade é uma opção para quem tem poder ou apoio político? Isso não só mina a confiança nas instituições, como também abre um precedente perigosíssimo para futuras tentativas de subverter a ordem democrática. É um tiro no pé da própria democracia, que precisa ser forte e justa para sobreviver. Mas e aí, qual a nossa conclusão sobre tudo isso? Depois de mergulhar nesse universo de PECs, anistias e debates acalorados, fica claro que a situação é muito mais complexa do que parece à primeira vista. A PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem, como muitos a chamam, tentou criar uma barreira para proteger parlamentares até mesmo de crimes graves, mas, felizmente, foi barrada. Já a proposta de anistia, essa sim, continua no centro das atenções, dividindo opiniões e mobilizando a sociedade. O que aprendemos hoje é que não existe solução mágica para a pacificação de um país. A história nos ensina que anistias podem ser instrumentos poderosos, tanto para a cura quanto para a perpetuação de injustiças. E a nossa democracia, gente, ela é um bem precioso, que precisa ser defendido e fortalecido a cada dia. Isso significa responsabilizar quem comete crimes, garantir a igualdade de todos perante a lei e, acima de tudo, promover um diálogo honesto e transparente. E agora, quero saber a opinião de vocês, que acompanharam essa jornada com a gente. Depois de tudo o que foi discutido, o que vocês pensam? Você acha que a anistia é um caminho para a pacificação ou uma ameaça à justiça e à democracia? E a blindagem parlamentar? Será que ela é justificável em algum caso específico? Ou deveria ser totalmente abolida? Deixem seus comentários aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Porque o debate informado é a base de uma sociedade forte e consciente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê na próxima. Valeu, galera!